Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. De volta com vocês, gravando mais uma edição das 13 lições da Escola Bíblica Dominical, CPAD, Casas Publicadoras da Assembleia de Deus. 13 lições promissoras, que prometem muito ensino, e hoje estamos na 9ª lição, ok? Que vai ser lecionado na sua igreja dia 30 de novembro de 2025. Fica conosco, ok? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Você que é inscrito, compartilhe, dá o seu joinha, comente, certo? Essa é a contribuição que pedimos a vocês. O texto dessa lição, ou seja, o tema dessa lição de número 9 é vontade, tracinho, o que move o ser humano. Tá? Estamos aí nesse seriado. E o nosso comentarista, não podemos deixar de dizer, é o pastor Silas Queiroz, de Rondônia, okay? Um exímio pastor, teólogo, né? Um homem com muitas cátedras, muito inteligente, muito sábio, e que é o comentarista dessa lição, cujo tema geral, corpo, alma e espírito. Né? Então estamos estudando sobre antropologia bíblica, né? Sistemática, teologia sistemática. Tem vários estudos nessa área da antropologia, porém hoje nós estamos estudando, né, como somos cristãos, e a Bíblia, ela é o melhor livro para nós estudarmos sobre o homem, é a Bíblia, porque quem fez o homem foi o Todo-Poderoso. Então, a carta magna, a Bíblia, tem tudo do homem para nós aprendermos, né, nessa lição, a abençoar. Então, antropologia, né, bíblica e no estudo da teologia sistemática, ok? Então vamos lá para o nosso textual que se encontra em Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Verdade prática. Guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana, ok? Então, estudamos alguns sentimentos nas lições passadas e agora estamos estudando mais esse que é a vontade, né? Um desejo bem forte, ok? Leitura bíblica em classe, Gálatas 5, versículos 16 ao 21, Tiago 1, 14 e 15 e Tiago 4, do 13 ao 17. Tiago 5, do 16 ao 21. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne, né? Ou seja, a cobiça, o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então Paulo lista aqui 16 obras da carne, embora ele deixe no final o entender que tem muito mais, mas ele lista as principais. Então esses são os desejos da carne, e há um duelo, né, entre a carne e o espírito do homem, ok? Porque a carne quer a consciência, né, está voltada para este mundo corrupto, porém o espírito está voltado para Deus. Então há um duelo, né? E quando você anda em espírito, então você vai vencer o desejo da carne, os desejos, né, que não são satisfatórios e não são agradáveis a Deus, ok? Embora os desejos são natos, né? É algo, um sentimento muito bom que nós temos, porém, se usado de forma errada, pecamos contra Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a consciência
concebido dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, quando nós não temos controle, né, sobre esse sentimento de desejo, essa cobiça, então podemos correr, né, cometer pecado e correr o risco de morte, morte espiritual, ok? Tiago 4, versículo 13 ao 17. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece ou desaparece, ok? Em lugar do que dizeis, do que deveis dizer, então diga isso: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então o homem não deve se gloriar em si mesmo, né? Eu vou fazer isso e aquilo, amanhã contrataremos, né? Investiremos. Não. Se o Senhor permitir, então nós faremos, porque Ele é o dono da vida e não saberemos se vamos viver daqui a 2 minutos, a 3 minutos, né? Quem sabe é o dono da vida, o Senhor. Então devemos colocar o Senhor em tudo e, acima de tudo, fazer o bem e não o mal, porque quem sabe fazer o bem e não faz, peca contra o Criador, ok? Vamos em frente, sem mais delongas, sem perca, não esquecendo vocês de registrar aí a sua assinatura em nosso canal, ok? Para nos ajudar e contribuir com essa obra grandiosa que é a Palavra de Deus. Como é de costume, o comentarista ele tem a introdução, o conteúdo e a conclusão, ok? É um sermão completo. Então, ele é de costume ele distribuir os tópicos em três tópicos principais. E eu vou ler para depois nós voltarmos e discorrer esse conteúdo maravilhoso dessa lição, tá? Vontade, 2 pontos. Motivação e ação é o primeiro tópico. O segundo tópico, nós temos aqui desejos, 2 pontos. Da escravidão à redenção, fala do povo de Israel, ok? E o terceiro tópico, o ensino sobre os desejos em Tiago, tá? Então vamos à introdução da nossa lição e vamos discorrer, vamos aqui descortinar esses 3 tópicos maravilhosos que é o conteúdo da lição. E um panorama agora na introdução de toda essa lição, ok? Dessa lição 9. Nas lições anteriores estudamos sobre 2 das principais faculdades da alma. Quais são elas? O intelecto e a sensibilidade. Vimos a relação entre o que pensamos e sentimos e como pensamentos e sentimentos podem influenciar a vontade e as decisões. Okay? Pensar, sentir, desejar e agir costuma compor um mesmo fenômeno na experiência humana. É fundamental compreender como isso funciona à luz da palavra de Deus. Nesta lição, estudaremos mais especificamente a respeito da vontade. Então, nosso objetivo aqui é sobre a vontade. Já estudamos algumas faculdades da alma e agora vamos estudar sobre a vontade. Ok? Fica aí conosco, porque no finalzinho tem uma oração poderosa para Deus curar enfermidades na sua família, resolver os problemas financeiros e abençoar em geral o seu povo. Ok? Primeiro tópico, vontade, motivação e ação. No primeiro subponto nós temos conceito de vontade. Tudo isso nós vamos ver aí no livro do começo de todas as coisas, que é o livro de Gênesis. Eu disse para vocês que você quer saber como começou todas as coisas, como foi quando aconteceu o primeiro pecado, quando foi criado o primeiro homem, a primeira mulher, quando aconteceu o primeiro homicídio e assim por diante. É no livro de Gênesis, o princípio de todas as coisas. Bereshit bara Elohim. E no princípio criou Deus os céus e a terra e todas as demais coisas. Então você vai encontrar o princípio de todas as coisas, do primeiro pecado, da primeira bênção, no livro
de Gênesis, o livro do começo de todas as coisas. Então vamos lá. Esse conceito aqui no primeiro tópico, conceito de vontade. Volição ou vontade? Tá? Volição é a mesma coisa que vontade, ok? É a capacidade humana de desejar, querer, almejar e escolher. Isso é muito bom. Dentro dos limites. E agir. Pode ser entendida também como motivação. O ser humano sem motivação ele morre, né? Tem que ter motivação para viver, para fazer, para agir, ok? Sem desejo ou vontade, não há motivação. E via de consequência, ação, ok? Se não tem esse desejo, né, de vontade, você vai ficar sem motivação, certo? E a consequência não terá ação. Nesse conceito amplo, a manifestação da vontade, mesmo quando que fazemos, não era originalmente nossa vontade, mas de outro. Se a ela aderimos, voluntariamente, Salmo 143, o verso 10, e Lucas capítulo 22, versículo 42. A conversão é um exemplo da mudança na vontade humana, por meio do arrependimento, Atos 3,19. Todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Mateus 16 e 24. E é o livre-arbítrio, funcionando, Hebreus 2, 3 e 7 ao 13, Hebreus capítulo 2, versículo 3, Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 13, tá? E Apocalipse 22 e 17. Então, nós temos a nossa própria vontade sobre o nosso domínio. E muitas vezes, sem o domínio de Deus, do Espírito Santo, podemos ter ações, né, errôneas através dessa vontade, desse desejo, né, no agir, ok? Fazendo coisas que desagradam a Deus. Mas uma vez que você converte ao Senhor, essa vontade também é convertida e você vai fazer aquilo que agrada a Deus através da sua vontade, da sua voluntariedade, do seu livre-arbítrio, né? Se você desejava as coisas ruins, agora você vai, a sua vontade vai desejar coisas boas que agradam a Deus. Se você tinha uma ação ruim, né, atitudes ruins, agora tudo isso vai ser convertido porque você vai ser uma nova criatura na presença de Deus. Então a nossa vontade para ser genuína tem que estar debaixo do guarda-chuva do grande amor de Deus, amor ágape, ok? Então vamos agora para o segundo subponto da nossa lição, do pensamento à ação. Pensou e depois concretizou, né? Ou seja, agiu. Um pensamento pode ser apenas um pensamento, sem relação alguma com o sentimento ou desejo, ok? Simplesmente um pensamento. Por exemplo, podemos pensar em uma viagem que fizemos, que isso nos traga qualquer emoção ao pensar nessa viagem, ok? Isso é um pensamento. Mas também podemos recordar com alegria e desejo, viajar novamente, ok? E esse desejo pode nos motivar a comprar passagens e repetir a experiência. Em um caso assim, ocorre um fenômeno completo. Tá? Pensamento, sentimento, desejo e ação. Aí ele concretiza todos esse aí completo. Tá? Ou às vezes você só pode pensar e não, né, agir. Certo? Mas aqui é completo. Você vai pensar, você gostou, você vai agir, comprar a passagem e viajar. Aconteceu com Eva no Éden. Em sua conversa com a serpente, a mulher refletiu sobre o significado do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, até ser enganada. Ela foi pensando naquilo que o inimigo estava falando, pensando e refletindo, e chegou à conclusão e teve a sua ação e foi enganada pelo inimigo de nossas almas, e aconteceu o que aconteceu, né? Então vamos lá. Ela foi enganada, ok? Refletiu sobre o significado da árvore, da ciência do bem e do mal. E aconteceu com Eva no Éden. Em sua conversão, pensamento, sentimento, desejo e ação. Voltando aqui, né, aconteceu com Eva no Éden. Em sua conversa com a serpente, a mulher refletiu sobre o significado do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal,
até ser enganado. 1 Timóteo 2:14, né? É o que nós falamos, né? Você, como está escrito aqui, na base, né? No texto base da lição, 1 Timóteo, versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Foi o que aconteceu com Eva. Ela foi enganada, engodada, pecou e gerou a morte na sua vida. E agora o homem que quer viver eternamente passou então a ser sujeito à morte. Ok? Olha que coisa horrível, né? Por isso nós temos que estar debaixo da proteção divina e não sair debaixo e desobedecer a palavra de Deus. Ok? Ao acreditar na falsa elevação, como Satanás estava dizendo, que ela ia ser igual a Deus, que obteria, sereis como Deus, Gênesis 3:15. Certamente sentiu alguma emoção, ficou toda, né, acreditando naquela verdade e ficou emocionada, ok? Então não podemos agir pela emoção, né? Temos que agir com a razão. O próximo passo foi a manifestação do desejo. Então entrou o desejo. A cobiça, né? Ela havia cobiçado, agora entrou o desejo para concretizar. Que gerou a ação. Tomou do fruto e comeu. Gênesis 3:6. Vamos para então o terceiro subponto desse primeiro tópico. Fraqueza de vontade. Olha aí. Fraqueza de vontade, ok? Adão pecou sem ser enganado. Isso significa que seu sentimento da proibição e consequências relativas ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi alterado. Tá? O problema de Adão se deu na esfera da vontade. Em vez de permanecer firme em seu propósito de obedecer a Deus, decidiu pecar aderindo à vontade de Eva. Olha aí, meus queridos. Que ele deu o fruto, Gênesis 3:6, Romanos 5:12, né? Assim como pelo homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, por isso todos pecaram e por isso todos morrem, ok? Quantas decisões erradas tomamos, plenamente consciente de suas consequências, da violação e de uma restrição alimentar. Há condutas mais graves. Muitas vezes o desejo fala mais alto que a razão. A busca do prazer pelo prazer é uma característica de cultura hedonista. Vícios e compulsões arrastam multidões, mesmo que elas conheçam os seus destrutivos efeitos. Assim, só Jesus pode libertar o ser humano das prisões espirituais. João 8:36, Romanos 1:16. E aqui nós vemos que o homem, a vontade é tão forte que ela subordina a razão. Ok? O homem, por causa da vontade, ele perde a razão, sabe dos efeitos deletérios e ele cai naquele pecado e é prejudicado, perde família, perde igreja, perde cajado, perde tudo. E um grande psicólogo fez uma pesquisa com a galera e perguntou para a turma: quem ama trai? E a galera gritou: quem ama não trai. Um coro. Na lógica parece ter sentido, mas aí o psicólogo diz: quem ama trai. Porque a vontade fala mais forte do que a razão e do que a fidelidade. Se você não estiver sob o controle do Espírito Santo, você pode trair sua família, pode trair sua esposa e perder o seu lar. Mas se você estiver sob o domínio do Espírito Santo, você não vai ser engodado pela sua concupiscência, pela sua cobiça, pela sua vontade. Quanta gente grande, quanto cientista, médico, comete erros graves nessa área sexual, quantos pastores, por não submeter ao domínio, né, da sua razão, ao domínio de Deus e da sua razão, e a vontade, né, por acima de tudo a vontade, e por questão de segundo, de minutos, né, vamos dizer aí, de horas, ele perde a razão, cumpre o desejo da sua vontade
e peca contra a sua família, peca contra a sua igreja e bagunça a sua vida porque não vigiou. Então Jesus diz: vigiai e orai, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então temos que estar debaixo, né, sob o domínio do Espírito Santo, senão o desejo que a sua carne, né, cobiça pode se concretizar e você estragar a sua vida espiritual, como fez Eva e Adão, em várias áreas da vida, ok? Não é só na sexualidade, mas em várias áreas. Sinopse do tópico: a vontade e a capacidade humana de desejar agir, sendo influenciada por pensamentos, sentimentos e decisões espirituais, boa ou ruim, ok? Mas o crente tem que ter vontade boa, agradável, né, para agradar o seu Senhor, que é Deus, ok? Avançando para o segundo subtópico, ou melhor dizendo, o segundo tópico da nossa lição: desejos, da escravidão à redenção. Primeiro tópico, ou subponto: a experiência do deserto. Então vai falar aqui do povo de Israel que saiu da escravidão para a redenção, para a terra prometida. Vamos lá. O povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante a peregrinação pelo deserto. Deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhe o desejo, mas fez definhar a alma. Salmo 106, 14 e 15. Apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, os hebreus, tomados de ingratidão, lembravam-se da comida do Egito e se deixaram dominar por seus desejos. Números 11, versos 5 e 6. Pensavam, sentiam e desejavam o que lhes era servido na casa da escravidão, de onde haviam sido libertos com mão forte. Êxodo 20, verso 2, Deuteronômio 26 e 8. O culto aos desejos lhe trouxe terríveis consequências: perecimento e morte. Salmo 78, 29 ao 33, Números 11, versículo 33 ao 34, Números 14, versículo 29. Como nos adverte Paulo, tudo isso foi escrito para aviso nosso. Não nos deixamos levar por nossos próprios desejos. 1 Coríntios 10, verso 1 ao 13. Então, quando o povo de Israel, meus queridos, foi liberto da escravidão, da mão de Faraó, chegou a um determinado lugar no deserto, eles começaram a lembrar das comidas que eles tinham lá. Ora, o deserto foi o maior palco dos milagres de Deus. Ninguém nunca viu maravilhas e milagres como o povo de Israel. Mas por causa do seu desejo, da sua cobiça, né, eles lembravam dos pratos do Egito, carne e outras mais iguarias que eles tinham lá, e começaram a murmurar, a blasfemar contra Moisés e contra Deus. E Deus irou tanto com isso que mandou serpentes ardentes para picar o povo. E quando estava morrendo o povo, eles clamaram a Moisés: ora a Deus para que ele tire de sobre nós essa praga. Deus irou por causa que os israelitas, né, eles não eram gratos a Deus por tudo que Deus estava fazendo para eles. No deserto, olha só que maravilha, durante o dia, uma nuvem fazia sombra para eles, para que eles caminhassem, ou onde eles parassem, não sofressem com o castigo do sol, porque lá no deserto, ou é 8 ou é 80, durante o dia 50 graus, à noite quase 0 grau. Então durante o dia, uma nuvem, que cobria eles como um ar-condicionado para que eles não perecessem naquele deserto. E além do maná que Deus mandava para eles comer todos os dias. E o povo estava reclamando que queria comida, voltar para o Egito, que lá eles tinham comida melhor. Olha, a comida de Deus não tem melhor, ok? Que existe na terra. Durante a noite, o frio era intenso e Deus tinha uma coluna de fogo que pairava sobre o acampamento dos judeus no deserto para aquecê-los e clareá-los, para que eles não sofressem dano algum pelo frio da noite. Olha, irmão, o maior pau de maravilha. Deus fez brotar água da rocha.
Deus tornou as águas de Mara em águas amargas e em águas doces para que eles tomassem. Maravilha no deserto, e o povo murmurava, né? Engodado, enganado pela sua cobiça, pela sua concupiscência, e eles foram castigados por Deus para eles aprenderem a ser gratos. Porque o pai que ama, ele castiga. E o filho que obedece é chamado de filho, mas aquele que não obedece é chamado de rebelde, de bastardo. Então Deus castigou Israel porque o amava. E estava mostrando para eles que tinha coisa melhor do que no Egito, onde eles eram escravos. Agora estavam sendo libertos da escravidão. E o povo pecou, murmurou contra Deus e contra Moisés. Então, avançando aqui nós estamos vendo a experiência do deserto. Vamos para o segundo subponto do segundo tópico. Os desejos na era cristã. Agora vamos aplicar para nós, ok? O drama do desejo continua na era cristã, com uma diferença fundamental. Cristo venceu o pecado e nos dá poder também para vencê-lo. Romanos 6:3, capítulo 6 de Romanos, versículo 3 ao 6 e 11 ao 14. Contudo, enquanto estivermos neste corpo mortal, enfrentaremos um conflito espiritual constante. Todo cristão precisa decidir diariamente entre a sua vontade carnal e a vontade do Espírito. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5:17. A carne, sarxes no grego, natureza pecaminosa. A carne aqui está falando da natureza pecaminosa, não é propriamente esse tecido, ok? Também pode ser charges, né? Mas está falando da natureza pecaminosa, caída do homem. Tem seus próprios desejos, que são contrários ao Espírito Santo, ok? Está com letra maiúscula, viu? Vê-se então em nosso interior uma luta travada. Cabe-nos decidir entre satisfazer o desejo da carne, que são pecaminosos, ou atender a voz do Espírito Santo de Deus e viver segundo a direção de Deus. Gálatas 5:18. Então, essa luta, quem vai decidir, quem vai ser o arbítrio, né? É você. É a pessoa sua. Se você vai obedecer sua carne ou o Espírito Santo de Deus. Se você obedecer sua carne, você torna inimigo de Deus. Quem é amigo desse mundo, fala desejo da carne, é inimigo de Deus. Se você obedecer o Espírito Santo, você se torna amigo de Deus. Ok? Então, é você que decide. E os desejos da carne são esses: inveja, malícia, feitiçaria, glutonaria, bebedice. Olha aí o que está fazendo, né? Os que bebem, né? Às vezes poderia ser mais moderado, né? Mas entra e agora estão, por causa da ganância, adulterando a bebida e muita gente morrendo. Então é melhor, né, beber um suco do que entrar nessas bebidas fortes que traz consequências, né? Então precisamos estar atendendo o desejo do Espírito e não o desejo da carne, que tem consequências, né? Quem bebe é um beberrão, vai ter cirrose. Quem fuma é um fumante exagerado, vai ter efisema pulmonar. Quem é prostituto vai pegar uma doença venérea, uma AIDS e assim por diante. Então tem consequências. É preciso obedecer mais o Espírito, obedecer o Espírito que é carne, ok? Charges no grego, tá? Terceiro subponto do segundo tópico. A decisão do homem redimido. Olha outra aplicação. Agora vamos ver o homem redimido. A obra da salvação realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado, diante dos desejos da carne e da vontade do Espírito. O homem redimido inclina-se para as coisas do Espírito Santo de Deus, Romanos 8:5. Isso é resultado da sua nova natureza, Efésios 4:24. E 2 Coríntios 5:17. Significa que não podemos nos conformar com o desejo do velho homem, mas pelo poder do Espírito Santo, nos dedicar ao processo da mortificação da nossa carne, ou de nossa carne. A velha natureza, Romanos 8, verso 11 ao 13, Colossenses 3 e verso 5. Nossos desejos pecaminosos não deixam de existir, mas em Cristo triunfamos sobre eles, vivendo, andando e frutificando no Espírito Santo. Gálatas 5:22 ao 25
1 João 3,16. Então, o velho homem, os desejos, continua. Você só mortifica ele se você estiver sob o domínio do Espírito Santo. Aí você vai cumprir os desejos do Espírito Santo de Deus e não os desejos da sua carne, ok? E você vai ser feliz e, além de ser feliz, vai ganhar os céus, tá? Então pense nisso e não deixe sua carne dominar e você sofrer as consequências que eu já disse, tá? As consequências deletérias, ok? Então, resumo desse segundo tópico: o desejo pode escravizar o ser humano, mas em Cristo há poder para vencê-los e viver segundo o Espírito Santo de Deus. Então tem saída para você, meu querido. Saia dos desejos da carne e entra no desejo do Espírito Santo de Deus. Vamos ao terceiro e último tópico dessa lição abençoada. Não saia daí, meus queridos. Tem uma oração para você no final, ok? Terceiro e último tópico: o ensino sobre os desejos em Tiago. Primeiro subponto: atração e engano. Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 15. Trata dos desejos carnais e suas consequências, empregando o conhecido termo concupiscência, que no grego é epithumia, ok? Com o sentido de meus desejos. O apóstolo refere-se ao processo de tentação e pecado, mas cada um é tentado quando atraído e enganado por sua própria concupiscência. Tiago 1,14. A faculdade da vontade é retratada nesse texto como um elemento de comunicação interna que tem a capacidade de atrair e enganar. Olha aí. Assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão, levando-a a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Nesse processo, a mente é entorpecida depois do desejo ter sido aguçado. Então, camarada, não tem problema, não vai fazer mal não. Porque se pecado doesse, ninguém pecaria, mas como não dói, a pessoa patrola tudo, né? Não, esse pecadinho aqui não vai ter problema não, mas a consequência vem. Porque nada passa impune diante de Deus. E tudo aquilo que você planta, você vai colher. É a lei da semeadura. Ok? Então, é preciso tomar cuidado para que você não perca os céus e não perca a sua própria vida por causa do desejo carnal, como Eva e Adão fizeram, sem pensar, atropelando tudo, sem lembrar dos mandamentos de Deus e perderam a vida eterna, perderam o melhor lugar, que era o Jardim do Éden, perderam a melhor comunhão e a melhor companhia, que era Deus, e foi expulso do Éden e suscetível à morte física e, se não converter, à morte eterna, que é a separação de Deus. Então pense bem e faça a vontade do Espírito Santo. Segundo subponto desse terceiro tópico e último também, ok? Temos só até o segundo subponto. Abortando o processo. É como disse, né? Um passarinho pode voar por cima da sua cabeça, mas não pode fazer ninho se você não permitir, ok? Então vamos lá. Na lição 7 estudamos sobre a importância de interromper maus pensamentos para evitar a prática do pecado. Pelo texto de Tiago observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente nossas decisões. Quando encontra seu desejo ou alvo, o desejo se torna, quando encontra o seu objeto ou alvo, o desejo se torna intenso. Se não for rejeitado ou abortado, não descansa até convencer, derrubando as barreiras da consciência. Ok? Olha só. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1,15. Que é o Senhor, e que o Senhor nos livre de toda tentação. Mateus 6,13. Não nos esqueçamos, contudo, de fazer a nossa parte, viver em constante vigilância e oração. Mateus 26,41. Vigiar e orar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o desejo é mais forte que o pensamento.
O pensamento você pode, né, abortar ele, né, não deixar o processo ser concretizado. Mas o desejo, ele é mais forte. Se você não cuidar, você é enganado e concretiza, né, o pecado na sua vida, e o pecado gera a morte. Conclusão desse texto, ou desse tópico 3, Tiago revela como os maus desejos geram pecado. Perdão. Alertando sobre a necessidade de vigilância e domínio espiritual. Conclusão dessa lição maravilhosa, meus queridos. Apesar de nossas tendências pecaminosas, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Quando guiado por Deus, é uma grande bênção, responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Como é bom amanhecer motivado todos os dias. O ânimo e o entusiasmo faz parte de uma vontade sadia e ativa. São dados por Deus e servem para nos impulsionar para tarefas cotidianas, independentemente da fase da vida. Salmo 92, você pode ler, tá? Verso 12 ao 14. Joel, capítulo 2, versículo 28, e Tiago, capítulo 4, versículo 15. Então, os bons desejos estão debaixo do domínio de Deus. Tá? Então, nós precisamos de pensar nisso e desejar coisas que são de cima, coisas que são boas, e pensamentos bons, e abortar todos os desejos ruins antes que eles sejam concretizados, e abortar todos os pensamentos antes que eles sejam, né, concretizados também. E através da palavra de Deus você pode vencer os maus desejos e os maus pensamentos. E é bom ter ânimo, né, sadio, saudável, através da palavra de Deus. Chegamos ao final dessa lição, meus queridos. Eu agradeço vocês que ficaram comigo até esse momento. Vamos à nossa oração que eu prometi para vocês. Feche os seus olhos e oramos ao nosso Deus poderoso. Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de ser um canal de transmissão dessa lição maravilhosa que está baseada na tua palavra, ó Pai, que tem como alicerce a tua poderosa palavra. Pai, eu te peço a bênção sobre essa família, sobre essa pessoa que está, Senhor, à escuta, que está aqui assistindo o nosso vídeo, Pai, nessa transmissão, ó Pai, virtual, online. Pai Santo, entre com providência na vida dessa família, cura as enfermidades, Senhor, restitui aqueles que estão parados da fé ou na fé. Pai Santo, também, Senhor, abençoa as suas finanças, ó Pai, não deixe faltar o pão de cada dia. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês. O que diremos com força? Amém. E até o próximo vídeo, galera. Bye, bye.